Graça e paz a todos, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um. Nós falamos ontem à noite sobre perdão como a cura e restauração dos relacionamentos familiares. Falamos, primeiro ponto, sobre por que devemos perdoar. Também falamos sobre a terapia do perdão e sobre os princípios do perdão. Hoje queremos falar sobre os caracteres do perdão e o processo do perdão em si. E para isso eu queria citar o texto, que é o texto de Lucas 17, 4 e 5 e 6, que vai mostrar essa realidade. E nas características do perdão, ou nos caracteres do perdão, nós precisamos entender que o perdão deve ser ilimitado. Não tem como você usar do perdão 10%, 20%, 90%. Ou você perdoa ou você não perdoa. O perdão de Deus é o nosso limite. Se Deus nos perdoa da forma como nós somos perdoados, nós devemos perdoar uns aos outros. Esse perdão é obra da graça de Deus em nós. Pedro, certa vez, ficou intrigado, melhor dizendo, não sobre a necessidade do perdão, mas sobre o limite do perdão. E Jesus mostrou que o perdão deve ser ilimitado, como o perdão que nós recebemos de Deus. O perdão de Deus é o nosso referencial. Por isso que lá em Mateus 6,12, no Sermão do Monte, Jesus disse na oração dominical: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O profeta Oséias demonstrou o amor e o perdão de Deus ao povo de Israel, perdoando sua esposa Gomer. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Então, o perdão deve ser ilimitado. Perdão, em segundo lugar, deve ser restaurador. Mesmo versículo 4 do capítulo 17 de Lucas. Perdão, às vezes, é unilateral. A pessoa quer o nosso perdão, então nós tiramos a farpa da mágoa do nosso coração e não nos deixamos azedar. O perdão restaura os laços quebrados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente o relacionamento no presente. O exemplo maior que nós temos disso é o filho pródigo, que foi restaurado pelo pai. Então, o perdão não deve ser somente ilimitado, mas deve ser restauração, deve haver restauração, ele tem que ser restaurador. Na família, entre pais e filhos, esposo e esposo, irmãos e irmãos, a gente deve fazer com que o perdão tenha esses caracteres: ser ilimitado, ser restaurador e também ser transcendente. Transcendente aqui, Lucas 17, 5. Só o Senhor pode nos capacitar a perdoar, só Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. Nós precisamos pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Uma pessoa que tem uma fé vacilante, trôpega, não consegue perdoar. Não consegue, e por isso muitas vezes as famílias se degladiam, se matam às vezes, por causa de herança, por causa disso, por causa daquilo, quer sempre ter razão, Eu tenho aprendido nessa pandemia que melhor é ser feliz do que ter razão, viu, gente? Eu acho que você deveria pensar assim também. Então a gente precisa ver que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então precisamos ter uma fé firme para que a gente possa perdoar. Todos nós estamos aquém do padrão de Deus, mas nós devemos orar: Senhor, aumenta a nossa fé. Por isso o perdão é transcendente. Ele caminha no passo da fé. Então, se temos mais fé, nós temos mais possibilidades de agradar o coração de Deus e de perdoarmos. Quarto e último lugar, o processo do perdão. Como vem o processo do perdão? Em relação a isso, Romanos 12, 17 e 21 fala que nós precisamos rejeitar ideias de desforra, que o perdão tenha qualquer tipo de desforra. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Jesus não revidou
ultraje com ultraje. A gente vê isso na pessoa de Paulo, nós vemos isso na pessoa de José do Egito, na pessoa de tantos personagens bíblicos que não agiram como desforra, mas agiram a partir do perdão de Deus, a partir daquilo que Deus espera de cada um de nós. Segundo lugar, é preciso que cada um de nós tome a iniciativa para a solução do problema. Mesmo que você tenha razão. Qual é o problema? Se nós somos irmãos em Cristo, se nós somos família da fé, por que não tomarmos a iniciativa e irmos em busca do outro para solucionarmos os problemas que temos? E assim deve ser na nossa família consanguínea, na família da fé. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido. Cabe a você a iniciativa de desencadear o processo de cura pelo perdão. Nós temos muitos exemplos de avivamento que começaram com o perdão entre os irmãos. Uma vez, na 8ª igreja, onde era pastor em Londrina, o pastor pregou sobre perdão no dia da Santa Ceia. E disse o seguinte: ninguém irá tomar Santa Ceia aqui se tiver algo contra um irmão. Ninguém irá tomar Santa Ceia. Porque é uma questão muito hipócrita, muitas vezes, a gente tomar ceia se tem alguma coisa contra o irmão. A palavra de Deus fala o quê? Deixa a sua oferta aí no altar e vai lá se reconciliar com o seu irmão. E naquele dia foi um silêncio sepulcral. As pessoas ficaram em silêncio por quase 10 minutos. Aí uma irmã começou a se reconciliar com outra, um irmão com outro, e houve reconciliação, houve perdão. Então, nós precisamos ir atrás do outro. Não importa se ele é ofendido ou se ele é ofensor. Nós precisamos ir atrás do outro. Terceiro lugar, evitar as desculpas e racionalizações. Ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque somos imperfeitos que precisamos pedir perdão. A ofensa foi tão pequena, não importa. Os grandes problemas conjugais, por exemplo, são formados de grandes problemas, de pequenos problemas, aliás, não resolvidos. São as raposinhas que devastam a vinha. Aconteceu há muito tempo atrás. O tempo, meus irmãos, não cura memórias amargas. Esaú e Jacó é um exemplo muito grande disso. Depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada. A outra pessoa estava mais errado que eu. Então, às vezes, parece que o perdão se concentra no nosso erro e não no erro do nosso irmão. Eu estava errado, mas você também estava. A gente racionaliza o perdão, a culpa, a ofensa, e nós não podemos fazer isso. A pessoa não vai me entender. Vai sim, se você for com a atitude correta, com a palavra correta, a palavra certa, a palavra branda que vai desviar o furor. Outra coisa, envolve dinheiro e que eu não tenho. Perdão, meus irmãos, envolve restituição, como Zaqueu disse para Jesus. Eu devolvo 4 vezes mais do que eu roubei. E envolve restituição. A pessoa envolvida já mudou. Então, telefone, escreva, visita. Pode ser a visita virtual, como eu estou fazendo a partir de hoje. Tenho visitado as pessoas através das chamadas de WhatsApp. Hoje já falei com 6 famílias da igreja. Foi uma alegria para o meu coração. Amanhã eu vou fazer e vai chegar a sua vez também. Pode ter certeza que eu vou ligar para todo mundo. Então, existem, por exemplo, também formas erradas de pedirem perdão. Desculpe-me de qualquer coisa. Esse mimimi não pega para a palavra de Deus. Deus vê o coração. Deus não vê as suas palavrinhas que, vez por outra, você quer usar no sentido de pedir um perdão que não existe. Não. Na prática, cada expressão significa: não estou vendo nenhum problema, mas como você é uma pessoa cismada e rancorosa, resolvi pedir perdão pelo que não fiz.
Isso não existe, meus irmãos. Não existe. O perdão, então, como nós dissemos, tem que ser ilimitado, restaurador, transcendente. Qual é o processo do perdão? Rejeitar ideias de desforra, tomar iniciativa para a solução do problema, isso de ambas as partes, evitar desculpa e racionalizações e pedir perdão de forma errada. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Então, se ela nos ensina, vamos colocar em prática. Vamos pedir perdão uns aos outros. Nós necessitamos do perdão do outro, como nós necessitamos do perdão de Deus. E Ele nos ensina a perdoar aquele que tem nos ofendido. E nós precisamos dar o primeiro passo. Faça isso, meu irmão, minha irmã, para a honra e glória do nome de Jesus, para que haja saúde nas nossas famílias, para que haja saúde na comunidade da fé, nos nossos relacionamentos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão, Pai, por aqueles que temos ofendido. Seja por qualquer motivo, que o Senhor libere perdão no nosso coração, que o Senhor limpe o nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor nos perdoe, Pai, quando ofendemos e quando somos ofendidos. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, de cada família, de cada grupo familiar, Pai, da igreja e da igreja como um todo, de todas as famílias da igreja. Clamamos, Pai, por perdão a todas as famílias e que isso não venha estragar os nossos relacionamentos. Abençoa-nos, Pai, como família, principalmente nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Que o Senhor coloque a tua boa mão sobre todas as famílias da igreja. Nós clamamos por isso em nome do Senhor Jesus. Pedimos a tua paz nesse momento tão difícil, para o nosso Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os profissionais da saúde, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.